Olá, meus caros, estamos aqui para mais um devocional. Nessa oportunidade, nós vamos meditar no Salmos 32, Salmos de Davi, o masquil de Davi. A palavra masquil quer dizer um poema reflexível ou um salmo reflexível, reflexão, né? Ou também pode ser chamado de poema. Que Davi fala algumas coisas muito importantes referente a perdão de pecados, referente à bênção da misericórdia de Deus. Então vamos compartilhar a tela com vocês. Você que está aí, boa noite, paz de Cristo. Estamos dando prosseguimento ao devocional. Eu sei que hoje no canal está bombando de vídeos, é porque nos últimos dias eu não postei muitos, até porque estava atarefado com outras coisas, né? Então agora vamos aproveitar para fazer esse vídeo que era inclusive para ir ao ar ontem, referente ao devocional. Vamos lá. Salmo 32. Vamos compartilhar aqui. Eu já estava até arrumei agora, pronto. Compartilhei. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Meu humor se tornou em sequidão estio. A palavra sela quer dizer assim seja, ou amém, ou para sempre, né? A palavra hebraica. E estio é verão, ou a idade madura. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobriu, ou não encobre. Dizia eu, confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sela. Por isso, daquele que é santo, orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas estás, ou estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Sela. Ou selá, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então aí está a palavra do Senhor. Vou voltar aqui para mim, para nós refletirmos. Salmo de Davi, que fala sobre a sua situação, em específico, seu pecado e o pedido de perdão de transgressão e a misericórdia de Deus assim concedendo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Feliz é aquele, aquela que tem as misericórdias de Deus sobre ele ou ela ao ponto de perdoar os pecados. Jesus disse que o Filho do Homem se manifestou para também que os pecados sejam perdoados. Foi sanado aquele paralítico. Tem pecados que, de fato, são perdoáveis, que acontecem sofrimentos e que, enquanto não forem perdoados por Deus, a pessoa continua naquele conflito. E tem pecados que não são perdoáveis, né? Você deve lembrar da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. E muitas das vezes cai no desespero. Meu Deus, será que eu não pequei contra ti? Será que eu não blasfemei o Espírito Santo? Enquanto você tiver esse pensamento, essa espécie de remorso,
ou de receio de ter pecado contra não só os céus, não contra o próprio Deus e o Espírito Santo, você não cometeu um pecado que não tenha perdão. Porque quando o sujeito peca sem perdão, ele não tem remorso. Ele não sente pelas suas práticas, ele tem um coração endurecido. O Espírito de Deus não trabalha a fim de lhe mudar. Muitos fariseus, muitos da época de Jesus, de religiosos, podem até ter cometido o pecado de transgressão contra o Espírito Santo. Quando, por exemplo, chamaram o próprio Jesus de um sujeito influenciado por Satanás, ou fazendo obras malignas. E Jesus disse, pode falar qualquer coisa contra o Pai, contra ele, mas contra o Espírito de Deus, que na ocasião pairava sobre Jesus, ou estava nele, não pode, então, ser falado. Então, Davi aqui agradece ao Senhor e diz que é uma dádiva, é um presente, é uma felicidade, o sujeito que tem o perdão dos seus pecados. Nós sabemos que o pecado é o salário da morte, que muitas pessoas já estão mortas para Deus, porque de fato vivem de modo equivocado, longe, distante daquilo que Deus quer, que é amar ao próximo, com a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Muitas pessoas são como zumbis, são mortos-vivos, porque ainda não alcançaram a graça do Evangelho, porque ainda não se despiram do velho homem, ou no caso das mulheres, das velhas mulheres. Tem muitos que até já conheceram o Evangelho, se distanciaram, também não são passíveis do perdão de Deus e muito menos da salvação. Agora, aquele que quer, que se esforça, que busca, assim como o republicano buscava, de modo humilde, o perdão, a misericórdia de Deus, esse alcança, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Davi se humilhou, considerou um nada diante de Deus, pediu ajuda, a força, para vencer a barreira que ele mesmo teria colocado contra si. Barreira essa chamada iniquidade, que impede de Deus ouvir as nossas orações, de estender as suas mãos para nos abençoar. Davi estava sentindo isso na pele porque a bênção de Deus não estava mais sobre a sua vida e nem sobre sua família, e sim o contrário, a espada, a repreensão por conta da terrível transgressão que o mesmo cometera. Muitos podem estar na mesma situação que Davi, mas lembre-se que o Senhor é galardoador dos que o buscam, que o Senhor perdoa pecados. No entanto, necessário é você fazer a sua parte, se humilhar, não diante de um homem, não diante de uma instituição religiosa, católica, protestante, mas diante do sumo sacerdote, Jesus Cristo, aquele que intercede para a vida do homem e da mulher diante de Deus, aquele que é o advogado que pleiteia a causa diante do justo juiz Deus, aquele que de fato tem prazer nos ver bem, não tem prazer na nossa morte, na nossa destruição. Diferente de muitos humanos influenciados pelas obras do diabo, diferente do próprio diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E por isso que nós podemos confiar no Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário para nos redimir e reconciliar com Deus. O sacrifício perfeito fora feito para nos trazer a Deus, assim como no passado era necessário matar um cordeiro na festa da Páscoa para então celebrar a mesma, e questão de agradecimento e de perdão dos pecados era então feita aquela ritualística. E Jesus
veio no simbolismo. Quando João o viu, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi no nosso lugar. Nós deveríamos estar naquele madeiro, mas ele fez por nós pecador, a fim de trazer nós a Deus. Os castigos estavam sobre ele, o castigo que nos trazia a paz, ou que nos traz a paz. Nossas enfermidades, nossos problemas, estavam tudo sobre Jesus, sobre os seus ombros. E ele tudo suportou, sendo humilde e obediente à vontade do Pai, e assim nos trouxe a reconciliação, ou a possibilidade de, bem como de perdão dos pecados, bem como de bênçãos. Davi tinha que fazer uma certa ritualística de acordo com o templo, de acordo com as normas sacerdotais do Velho Testamento para o perdão do pecado. Teve que fazer sacrifício de animais, teve que fazer tudo isso. Mas agora nós não precisamos mais para perdão de pecados, porque Jesus pagou tudo isso na cruz do Calvário. Basta aceitarmos como suficiente Salvador. Basta fazermos a sua vontade, renunciando a nós mesmos, carregando a cruz de cada dia e seguindo no amor, amando ao próximo e a Deus, né? Claro que tendo a condição, aquilo que seria chamado de fato a condicional, que é, no caso, de adorar a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a nós mesmos. Não é simplesmente amar da boca para fora. Não é simplesmente amar meia pataca ou pela metade, mas exercer em prática aquilo que devemos fazer. E muitas pessoas se equivocam quando vão atrás da religião, que de vez de ligar, conectar o homem e a mulher a Deus, conecta meramente a preceitos de homens, a doutrinas humanas e às vezes até doutrinas diabólicas. Porque quando você diz que em nome de Deus está fazendo bem para o próximo, mas na realidade configurando maldade ao mesmo, mentira, falácia, puxar o tapete, você diz que faz uma macumbinha, um trabalho branco, para melhorar a sua vida, em contrapartida o seu semelhante sofre, isso não é amor. Isso é egoísmo. Isso é apenas algo que denota uma falsidade grande da própria natureza humana, que ainda não está convertida a Cristo, já não tem nada de Cristo. E aí tenta, de alguma maneira, fingir que tem. Porque para sermos participantes da natureza divina é necessária a renúncia. Fazer o bem para quem nos faz o mal. É amar os nossos inimigos. Difícil, não? Muitas pessoas se pegam nisso, né? Elas acham que são alguma coisa, elas acham que são de Deus, elas acham que fazem tudo certinho, mas se for analisar criteriosamente, não se faz. Porque às vezes tem segundas intenções, tem interesses por trás. Quantos que vêm, né, dar o tapa, esconde a mão? Quantos que vêm fingir que amam, mas não amam, né? Então, se nós queremos o perdão dos pecados, é necessário, aí já no contexto do Evangelho, nós perdoarmos. Porque na oração do Pai Nosso está escrito: perdoar nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm o devido, ou nos são devedores. Jesus falou sobre aquela parábola do servo com o servo, o Senhor dizendo que o Senhor perdoou o servo, mas o servo não perdoou o conservo. Hipócrita. Muitos querem o perdão, muitos querem salvação, muitos dizem ser de Jesus, muitos dizem ser de Deus,
mas não fazem por onde. Querem só para si, não para o trem. Não perdoam o seu próximo. Não fazem aquilo que a palavra de Deus quer. São egocêntricos, egoístas. E a Bíblia diz, Jesus falando, repetindo, aqui o que já disse, ele quer que nós renunciamos o eu. Ele quer que nós façamos a mesma coisa que João Batista fez. Que eu diminua e Cristo cresça. Por isso que é bem-aventurado, é feliz aquele que tem o perdão dos pecados e cujo pecado é coberto, como Davi está dizendo aqui, pois, de fato, é um presente de Deus, é uma bênção de Deus. Mas para quem faz por onde, para quem se humilha, para quem procura, de fato, se arrepender. Porque não adianta você tentar enganar. Deus você não engana. Ananias e Safira tentaram enganar. E até, em certo modo, enganaram Pedro. Mas o Espírito de Deus, eles não puderam enganar. Nós não podemos enganar o Espírito de Deus. Por isso que devemos demonstrar, de fato, que estamos arrependidos. Ter um coração contrito, um coração aquebrantado para receber o perdão divino. Para tirar aquela cédula que nos incriminava. Para termos, então, ficha limpa, pureza, para não sermos, entre aspas, condenados à crucificação eterna, como foi Gestas, que zombava de Jesus, que teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Gestas era aquele que estava do lado esquerdo de Jesus no madeiro. E Dimas, por conseguinte, repreendeu inclusive Gestas, dizendo, olha, nós dois estamos aqui pagando o preço porque alguma coisa nós fizemos, mas esse nada fez. Senhor, lembre de quando entrares no paraíso. E Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso. Isso é arrependimento. Isso é se humilhar. Isso é pedir perdão e receber. E Deus conhece o pedido de perdão, o reconhecimento, o arrependimento verdadeiro de um homem e de uma mulher. Segundo a Bíblia, o arrependimento, ele vem com o coração quebrantado, sincero, às vezes vem com lágrimas, com choro. Porque já João Batista pregava, arrependei-vos, raça de víboras, de cobras. Até quando fugireis da ira vindoura? Tem muitas raças de víboras por aí, né? E não é aquela raça de víbora como tem os youtubers aí pregando, dizendo que é os filhos de Eva e a cobra, a serpente. Porque isso não é de modo literal, é simbólico quando João Batista fala. Ele está dizendo de raça de víboras é porque de fato segue fazendo aquilo que a serpente fez. Ou Satanás fez e está fazendo, enganando, sendo soberbo, fazendo aquilo que o próprio Jesus disse de modo indireto para a gente interpretar, que seria na figura do ladrão, roubar, matar e destruir. Arrependei-vos que o reino de Deus é chegado. Então, é necessário para o perdão arrependimento. E também usar de misericórdia para com o nosso próximo, perdoá-lo. Porque a Bíblia diz, misericórdia quero e não sacrifício. Não é simplesmente a Bíblia, é o próprio Jesus que é a palavra dizendo isto. Então, meu caro, minha cara, você, meu irmão, minha irmã, você ainda que não é, medite sobre esse versículo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Muitos não são bem-aventurados porque ainda não perdoaram, porque ainda não se humilharam, porque ainda não pediram perdão. E em consequência de não ser perdoado, vem o quê? O salário da morte. A morte espiritual, a morte às vezes financeira, material, o sofrimento, a dor, a peleja e outras coisas mais, consequências da morte. Eu entendo sim que há situações que não é o pecado, como muitos chegam a julgar, e sim a própria provação permitida por Deus, porque nós somos provados como ouro é no fogo. Estou falando isso para quem
não conhece o Evangelho e está conhecendo a fim de que abandone as práticas equivocadas, que perdoe para receber perdão, e bem como daqueles que ainda não voltaram para o Senhor com essa verdade, mas desviaram do caminho. Não é ou melhor dizendo, e não se desviaram da igreja, que muitos confundem. Eu estava até falando na live última com um amigo policial referente a isso. Muitos confundem o sujeito sair, se afastar de um sistema, de uma congregação e achar que o sujeito está desviado. Nem sempre. Tem muitos desviados dentro do sistema. Desviado de Cristo. Porque você pode estar desviado do sistema, mas não está desviado de Cristo. Porque mesmo fraquinho ainda luta para amar ao próximo, para amar a Deus, para fazer aquilo que Jesus quer, se abster da corrupção desse mundo, visitar os órfãos e as viúvas, que essa é a verdadeira religião, que conecta o homem, a mulher e a Deus. E cujo pecado é coberto, ou seja, é purificado, é limpo. Davi quis encobrir por suas próprias mãos seu pecado, mas aí é que ele se lascou, que ele sofreu mais ainda. Porque o homem não pode encobrir o pecado. E o homem não pode perdoar de modo, assim, bem simplório ou sem essência. Um que pode perdoar, encobrir esse pecado, ou passar uma borracha, lançar no mar do esquecimento, é Deus. O que significa o cobrir o pecado? É que, de fato, Deus cobriu o pecado de Davi? Não. É que Deus se esqueceu, ou que Deus passou uma borracha naquilo. Ainda os seres humanos, no caso de Davi, continuaram falando dele, né? Seus amigos. Mas para Deus já estava tudo ok. Ele não tinha nenhuma culpa, como diz a expressão, no cartório. Foi tirado tudo. Absolvido. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem o Senhor não aponta pecado, como foi o caso do justo Jó, que não tinha pecado, mas o inimigo foi lá acusar. Mas também, Deus, tu só dás bênçãos, riquezas, gado, uma família linda, isso e mais aquilo. E aí Satanás ainda indaga ao Senhor: olha, se tu me deixares tocar nele, você vai ver, ou tu verás que ele vai lhe amaldiçoar ou vai lhe negar. E Deus permite, acontece o que acontece com Jó, e ele não nega a Deus. E ele não blasfema de Deus. E ele não recua. Perde filhos, inclusive, familiares, propriedades, tudo. Mas Deus, por conta da sua fé, o honra e dá-lhe em dobro. E aí vem uns sujeitinhos aí da teoria da prosperidade, já digo que é teoria, que nem teologia, né? Se fosse teologia bíblica da prosperidade, estaria dentro da palavra. Vem dizer: olha, Jó recebeu em dobro, você também vai receber. Mas Jó passou o que passou, né? Jó passou o que passou. Será que você vai conseguir passar o que Jó passou? Então, a realidade não é bem aquela que é vendida aí por esses charlatões. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, assim como não tinha José do Egito, que a mulher de Potifar tentou lhe imputar pecado de adultério, mas ele escapou. Não tinha pecado. O homem colocou ele no calabouço. Deus tirou ele lá do calabouço para exaltar como governador do Egito, porque ele não tinha pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. E o único que não pecou, mas santo, já que Deus olhou dos altos céus e não viu nenhum justo sequer, foi Jesus, né? Sem pecado algum, sem mácula alguma. E cujo espírito não há engano. Falar pecado, para quem não sabe, quer dizer erro.
Espírito enganoso é o sujeito perverso de mente, fica pensando 24 horas em enganar alguém, em fazer o mal, em ver como é que dá e como é que não dá, fazendo estratégias, deixando literalmente a mente à mercê do maligno, né? Como já diz o ditado, mente vazia, a oficina do maligno. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e cujo espírito não há engano. Quantos que estão aí usando de engano, né? É na política, é na religião, é na família, é na vizinhança. Tem muita gente usando de engano, né? Finge que nos ama, mas não ama coisíssima nenhuma, né? Aliás, Jeremias já denunciava isso na época, que o amigo andava caluniando e o irmão enganando. Maldito homem confia no homem. Não dá para confiar, a não ser tão somente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é o único que é nosso verdadeiro amigo e irmão e que não nos decepciona ou desampara. Os homens, mulheres, tudo nos desamparam, né? Quase todos nos desamparam de alguma forma. Principalmente às vezes quando a questão financeira fica aquém daquilo que é a normalidade, né? Quando o sujeito não tem nada ou perde. Porque é muito fácil ser amigo ou conquistar amigos quando você tem bastante bens, né? Eu quero ver você ter um amigo na hora da borrasca, da tempestade, do sofrimento, da tribulação. Some todos. Salomão já vai dizer isso em Provérbios, né? O homem rico granjeia bastante amigos, mas o pobre nem lhe vê, lhe querem, lhe despreza. Se nós formos parar para falar sobre engano, nós ficávamos aqui a noite toda. É falar do pai da mentira, que é enganoso, né? Que se transfigura em anjo de luz para nos enganar. Então, bem-aventurado é o homem que não é pecador, não é errante e não tem um espírito enganoso. O que Davi está falando aqui? Que o sujeito não peca em obras, não peca no exercício das obras e também não peca na essência, no oculto, no espírito, que Deus olha para ele, faz um raio-x e percebe que ele é íntegro, que não há dolo nele. Como Jesus disse para Natã, vejo que você é um verdadeiro israelita, onde não há dolo, onde não há engano, onde você fala o que pensa, onde você não fica em cima do muro, não dá uma de Judas Iscariotes, não dá uma de Nicodemos, né? Chegou atrás de Jesus de noite e ainda já chegou com aquelas lisonjas, aquelas bajulações. Sei que tu és mestre em Israel, sei que tu és isso, és Senhor. E Jesus dizendo, olha, necessário é te nascer de novo. O que Jesus estava falando era o seguinte, não vem para cá, para cima de mim, com essas conversinhas, que o principal é isto, que o que você tem que ser é isto, verdadeiro, sincero, transparente, autêntico, não enganoso, perverso. Ter essa alma politiqueira, corrupta, com interesses escusos, seus. Quem tem um genuíno amor, não busca seus próprios interesses. Aí nós vemos, por exemplo, na política, né, os políticos aí, amores. Os políticos paz e amor, né? Nós temos até o Lula, né? Lulinha, paz e amor. Amor. Será o amor genuíno mesmo? 1 Coríntios 13. Fala do Lula e fala de outros, né? Muitos políticos aí picaretas. Mas essa expressão ficou mais conhecida aí com o Lula. É muito fácil enganar. E uma música que é uma síntese, é óbvio que a gente pensa, né? Do Renato Russo que dizia, perdão. Mentira é fácil demais, mentira é fácil demais, as flores do mal.
Mentira é fácil demais, né? É mais fácil mentir do que falar a verdade. Porque a mentira todo mundo aceita. Como já falei aqui várias vezes no canal, tem um Deus da mentira e o diabo da verdade. Ninguém quer saber do diabo da verdade. Ainda que o diabo da verdade seja o próprio Deus. Estou falando de modo metafórico, né? Estou dizendo que o diabo é a verdade. Eu estou dizendo simbolicamente, porque chamar Jesus, que era o dono da verdade, que era o caminho, a vida e a verdade, de diabo, que ele trabalhava pelo príncipe das trevas, por Bezebu, que a tradução é Deus das moscas. Se a gente for fazer uma associação do Deus da mosca, dá para entender exatamente da seguinte forma, que Jesus era o perturbador, porque a mosca perturba a pessoa, né? Fica ali zunindo, posa em cima de você, não te deixa em paz. Às vezes você está comendo, vai na sua comida. Até teve um cantor que fez e possivelmente deve ter tido essa influência, até porque ele estava com um sujeito que estudava muito sobre religião. O cantor Raul Seixas fez aquela música, né? A mosca que pousou na sua sopa. E como o Paulo Coelho, que era o seu parceiro de composição, deve ter feito essa reflexão referente ao próprio Cristo, porque Jesus foi chamado de mosca. Jesus, para a sociedade pecaminosa das trevas e da sua época, e se estende, para os dias de hoje, é considerado mosca. A mosca na sopa, o perturbador. E quem segue Jesus também. Por isso que Jesus disse, saiba que antes do mundo aborrecer a vós, ele aborreceu a mim. Não me dava descanso, me aborreceu. Jesus foi condenado por perturbar, ou mudar, ou tentar mudar o status quo da politicagem, da religiosidade de Israel. De inverter tudo. Jesus foi tido na sua sentença lá como um sujeito radical. Não da origem etimológica da palavra, que remete à raiz e não teria problema, mas sim na conotação pejorativa mesmo de radical. Estava subvertendo a ordem. E os seguidores de Cristo subvertem a ordem, né? Porque eles não são pecadores, ou procuram não pecar, e se pecam se arrependam, e não são enganosos. Não há engano neles, eles são transparentes. Se pecam, eles confirmam, ó Deus, pequei contra ti, me perdoa. Eles são sinceros. E o espírito enganoso que Davi está falando aqui é isso. É o sujeito pecar e dizer que não peca, que é santo. João vai nos dizer que somos mentirosos se dissermos que não pecamos. Ainda que a gente não peque mesmo, né? Mas de alguma forma, perdão, nós pecamos, porque existem duas categorias de pecados. O pecado omissivo e comissivo. O pecado omissivo remete à omissão. Você deveria fazer alguma coisa e não faz, omitiu. E o comissivo é aquilo que você não deve fazer e você faz. Geralmente o omissivo é que a gente acaba pecando mais. Porque o proibido não pode, né? Ou pelo menos se tenta contornar mais a situação na questão do proibido. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, de verão ou de maduro. Então veja só, Davi conta a sua situação por conta do pecado. Quando ele ficou calado, envelhecendo seus ossos, ele ficou enfraquecido, combalido, sofrendo na alma, pelo seu bramido todo dia, pelos seus ais. De dia e noite, a mão de Deus pesava, a consequência do pecado, tudo que o homem semear, ele vai colher. Agora, se ele se humilha, ele reconhece que está sofrendo aquilo, porque também Deus o ama, pois a palavra de Deus nos diz que Deus repreende e castiga tantos quantos ele ama, ou os que ele ama. Ele alcançou a misericórdia. O meu humor se tornou em sequidão de si, ou seja,
o humor dele realmente acabou-se. O estado de ânimo, o estado de felicidade, tudo isso o pecado tira, né? É danoso. O pecado aqui pode ser vários, né? Pode ser até crimes na esfera das leis humanas. Confessei ter meu pecado. E isso é muito importante, confessar o pecado diante de Deus, não é diante do sacerdote lá não, né? Não é diante do confessionário do sacerdote lá não, porque o sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. É diante de Jesus Cristo, não é diante do homem, não é diante da mulher, não é diante da religião. Porque tem muitos que vão lá confessar diante do homem, da mulher, da religião, mas continuam a pecar, né? Rezam lá os terços, as Aves Marias, ou creem em Deus Pai, e por aí vai, né? Do catolicismo. E aí já está tudo perdoado. Jesus disse que não é por muito falar que seremos ouvidos. E que orações com vãs repetições também não é ouvido. Mas se quando é uma oração verdadeira, genuína, com arrependimento e com mudança. A religião aí nos ensinou muitas coisas equivocadas, muitas tradições humanas, que até invalidam o mandamento de Deus e impede muitos de chegar a Deus de fato. Porque se chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Muitos têm chegado ao homem. E aí recebe lá o perdão do pecado do padre, como se o padre pudesse perdoar pecado. Quem pode perdoar pecado é só Jesus Cristo. A não ser que a pessoa fizesse algum pecado para o padre mesmo, né? Não é o pecado contra Deus. Pecado contra Deus, padre não pode perdoar, não. Pecado contra Deus, padre não perdoa, é só Deus. Agora, pecado contra o ser humano, se for padre, aí, sim, o ser humano perdoa. Você, por exemplo, bateu na pessoa, era padre, ou às vezes sem querer, pediu perdão, ok. Tem muita coisa aqui ensinada equivocado, né? Se a gente vai falar algumas verdades, ainda é tido como um herege. Confesse-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Davi foi sincero, confessei o meu pecado, a minha iniquidade não encobri. Eu pequei mesmo, eu cometi homicídio e adultério. É isso que Davi falou diante de Deus. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, pensou consigo, né? E eu sei que tu perdoarás, então tu perdoaste a culpa do meu pecado. Porque tem culpa, né? Tem aquele que peca, como eu estava dizendo, sem remorso. Peca por pecar mesmo, até tem um certo prazer mórbido, um erro contumaz, continuamente, tal. Mas o servo temente ao Senhor, que tem um coração segundo Deus, como Davi tinha, e a palavra Davi quer dizer o amado, porque de fato ele tinha um amado em sua vida, que era o próprio Deus amado das nações. Ele amava, ele pediu perdão, ele se humilhou, ele confessou seus pecados, ele recorreu à solução Jesus Cristo, ou Deus. Ele recorreu, de fato, a quem poderia lhe salvar, dar o perdão, a purificação do pecado, por conseguinte, a bênção. Quem sabe você esteja passando pela mesma situação de Davi. Saiba que, quanto à vida, há esperança. Nada está perdido. Se humilhe ao Senhor, que Ele te exaltará no momento certo. Olha, as consequências da transgressão você vai passar, no entanto, com a ajuda de um amigo de Deus. Pior é passar pelas consequências sem a ajuda, sem o refrigério na alma, sem o perdão, sem a misericórdia, sem, de fato, o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que estão nos presídios, que estão a cumprindo pena, mas aceitaram a Jesus, o fardo não é tão grande. Porque eles podem estar presos fisicamente, mas espiritualmente, eles não estão mais presos pelas cadeias do inimigo, Satanás. Não são mais vítimas do maligno, não estão mais à mercê dos vícios, daquilo que desagrada a Deus. E a questão de sair fisicamente da cadeia será meramente questão de tempo, porque o importante é que o Espírito de Deus já está sobre essa vida.
Tem muitas pessoas que estão soltas, né? Estão em liberdade, mas estão totalmente presas, alienadas pelo maligno. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, ou aliás, estas a ele não chegarão. Então veja bem. Porque todo aquele que é santo, busca ser santo, separado, ungido, orará ao Senhor e ao seu tempo, então, achará, ou achará, terá a resposta divina dos altos céus. Porque a exortação é do profeta Isaías: buscai a Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Ou enquanto está perto, invocar enquanto está perto. Né? E aquele que busca, recebe. Aquele que bate, de fato, se abre. E aquele que pede, então recebe. Então, o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Que Jesus disse, né? É necessário a oração. A única maneira de nós alcançarmos o perdão de Deus é tendo um particular com Ele, um diálogo divino, e é por meio da oração. Pedir o perdão, reconhecer o pecado, pedir o perdão e alcançar, na hora e no momento que Deus quiser, a salvação, o perdão nesse sentido. Ou esperar com a bênção dele. Bênção do Deus. No seu tempo, né? No nosso tempo. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cinges ou me vestes de alegres cantos de livramento. Tu és o lugar em que me escondo, esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o lugar onde nós podemos nos repousar, se esconder, ter como abrigo. Deus preserva das angústias maiores que poderiam sobreviver. Consequências do pecado. E aquele que se humilha a Deus, Deus dá esse escape, pois ele é socorro bem presente na hora da angústia. E cingir, vestir de alegres cantos de livramento. Ou seja, você poderá louvar o Senhor pelos livramentos de males maiores, sofrimentos maiores. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei, eu não sei essa conjugação aqui referente à Bíblia, está na sua norma culta, não sei por que coloca tantas vezes, é só colocar, Deus vai nos instruir e ensinar o caminho que devemos seguir, é isso que está dizendo, nós tem que estar lá, instruir-te-ei, né, e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Davi está dizendo que o próprio Deus vai nos instruir e ensinar o caminho que devemos seguir para não cometer novos erros, equívocos, para andarmos sim na bênção de Deus. E que Ele vai guiar os nossos olhos para focarmos em Cristo, para não perdermos o foco, para seguirmos o alvo, para alcançarmos aquilo que almejamos, a bênção. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. E aqui Davi faz uma exortação, para nós não sermos que nem cavalo, para nós não sermos que nem mula, sem entendimento, rude, bronco, para nós não sermos arrogantes, ignorantes, para nós não precisarmos de cabresto e freio. É necessário, então, buscar o entendimento. Seguir as instruções do Espírito de Deus, porque é Ele que ensina todas as coisas, é Ele que convence o homem e a mulher do pecado, é Ele que consola nossas almas, nossas vidas. Ele é o Consolador. Não sejais como o cavalo ou a mula, né? Tem muitos cavalos e muitas mulas por aí, né?
que por conta da falta de leitura da palavra de Deus, já que o próprio Jesus disse, esse povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. O profeta Osés vai dizer, por falta de conhecimento, o povo foi destruído. E muitos têm sido tanto destruidores de pessoas, e às vezes até inocentes, como se autodestruído, por falta de entendimento. Não porque de fato tem alguma patologia que não possam compreender ou qualquer coisa nesse sentido, é porque não buscam. São vadios nesse sentido. Não trabalham com esmero, buscando o conhecimento do alto. Não é conhecimento dessa terra, animal, esterco, aquilo que o próprio apóstolo Paulo considerou toda a sabedoria dessa terra imunda, mas a sabedoria do alto, aquela que realmente é a verdadeira sabedoria, que para os homens que se dizem tão intelectuais, filósofos, é considerada coisa absurda, louca, né? Mas nós sabemos que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E por isso que aquele que está calcado no Evangelho, temendo ao Senhor, já que o temor a Ele é o princípio de toda sabedoria, não é que nem um cavalo e nem uma mula. E há de se destacar aqui que a mula o Senhor utilizou para repreender o profeta Balaão. Veja que Balaão era menor do que uma mula por conta da transgressão. Que ele queria amaldiçoar o povo de Israel sem o veredicto, a sentença, a confirmação de Deus. E tem muitos que são ou igual a mula ou a cavalo, ou até pior, esses animais. Porque os animais são seres irracionais, e nós somos racionais, nós sabemos que podemos ter o conhecimento de determinada coisa se procurarmos, mas não procuramos, não examinamos tudo e retemos o bem, não fizemos a nossa parte. E aí acontece as coisas equivocadas, o inimigo trabalha. Porque a pessoa não está vigiando. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor secará aquele que nele confia. O ímpio tem bastante dores, né? E muitas das dores ou dissabores são exatamente por conta de não buscar a Deus, né? Não buscar o conhecimento de Deus, buscar as coisas dessa vida, tão somente. Então, meus caros, sejamos prudentes, sejamos homens e mulheres de Deus. Não sejamos simples em entendimento, mas sim pessoas com intelecto espiritual. Para se humilharmos, para pedirmos perdão, para alcançarmos a salvação, bênçãos, enfim. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos o justo, cantai alegremente todos os que sois retos de coração. E aí Davi encerra o salmo dizendo que é para se alegrar no Senhor, que é para alegrar duas vezes, ou se alegrar duas vezes. O justo deve fazer isso, cantar mesmo, com vibração, com energia, principalmente aqueles que são retos de coração, né? Puros de mão, reto de coração, que não tem o que se queixar, porque faz as coisas certas e não equivocadas, e que não devem, que não deve, não teme. Então, não seja ignorante, não seja cavalo ou mula, se humilhe diante do Senhor. Essa palavra para mim é para você, para todos nós, né? Não sejamos soberbos. Se humilhar é o melhor caminho para a bênção, para a vitória, para aquilo que queremos, da parte de Deus. Essa foi a mensagem. O devocional é assim, a leitura é do texto sagrado e a meditação restrita na palavra, né? A gente não faz aqui uma pregação temática ou uma pregação, vamos dizer assim, mirabolante, né? Não, só o texto, para a gente compreender o que Davi ou o que nos Salmos está sendo falado e trazer para os dias atuais. Então, a moral da história ou o desfecho desse salmo e nos faz refletir o seguinte: que Deus perdoa nossos pecados, que somos pecadores, que devemos nos humilhar
perante a sua face, pedir misericórdia, que ele nos alcançará, tem o maior prazer intuito disso. Devemos, de fato, confessar nossos pecados, nossas falhas diante de Deus e não dos homens. Devemos se arrepender e largando e não fazendo mais, ou procurando não fazer mais. E vamos cada vez mais procurar evoluirmos no conhecimento. Aquilo que o apóstolo Pedro falou, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Soberano Deus, soberano Pai, muito obrigado por essa palavra, perdoa os nossos pecados, nossas falhas e debilidades. Abençoa todos os irmãos que estiveram conosco aí nas lives nesse dia. Dê a sua bênção, a sua vitória. Conceda, Senhor, de fato, a bênção para aquele que está necessitado de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Visita os hospitais, os orfanatos, os asilos. Visita aqueles que estão nos presídios. Visita, Senhor, pessoas necessitadas. De qual seja a sua necessidade, o Senhor pode supri-la. Suprir e surpreendê-las. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o governo desse país, abençoa, meu Pai, os senadores, os deputados, abençoa no sentido de dar inteligência para que eles venham ser humildes e venham ajudar o povo necessitado. Peleja, Senhor, meu Pai, pela causa do justo, pela causa do oprimido, da viúva, do necessitado, do órfão, e dá a grande vitória, dá o grande livramento. Senhor, meu Deus, abençoa todos aqueles que estão trabalhando, abençoa os policiais que exercem, sim, um trabalho genuíno a fim de manter a ordem na sociedade. Abençoa, meu Pai, o irmão Cabo da Ciúla, abençoa, meu Deus, o irmão, um amigo policial, o policial Alexandre Mendes e tantos outros que fazem parte da sua corporação, dando livramento e abençoando seus lares, suas famílias, para que eles possam, sim, meu Pai querido, testificar da tua grandeza e também dar o bom testemunho. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, abençoa nossos lares, nossas vidas, abençoa todos quantos, ó Pai, têm participado aí nos nossos canais, abençoa meu Pai e também o irmão pastor, o Abel, a sua família, Senhor, abençoa todos aqueles que têm prestado um serviço genuíno aqui no YouTube para trazer da tua palavra, para falar das coisas do alto, assim como lhe agrada. Meu Pai querido, abençoa e salva nosso lar, a nossa família, dá o grande livramento, crescendo nossos anos de vida, cura todas as enfermidades, peleja pelas nossas causas. Senhor, sabemos que não é por muito pedir que seremos ouvidos. Por isso eu te peço, já te agradeço, da tua misericórdia, eu creio que será, de fato, realizada sobre as nossas vidas, ou que o Senhor vai nos alcançar a bênção, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Então, esse foi mais um devocional. Eu não estou com meu celular, irmãos, para ver. Não estou mesmo. Estou sim aqui. Só para ver se tem alguma mensagem para a gente encerrar o devocional, que é a explanação da palavra e também uma breve oração no final do devocional, né? Deus abençoe a todos. Teve alguém aqui também, né? Que já tá tarde, né? Teve alguém sim. Teve a Valdete Alves, Pai do Senhor Jesus. Devemos seguir os nossos passos de Jesus, obedecer os mandamentos, sofreu por mim, por você, numa cruz, verdade. O dá honra e glória seja a Deus. A Dona Francisco, pastor José, pregando o Evangelho da Verdade. É isso aí. Então, as irmãs aí se manifestaram. E eu vou encerrando aqui mais uma vez o devocional.